tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme poder conversar com você. Bom, no vídeo de hoje eu vou te trazer para me acompanhar no meu planejamento semanal. Lembrando que a minha turma terceiro ano está separado em duas pequenas turmas, em dois pequenos grupos. O grupo dos alfabéticos e o grupo dos não alfabéticos, tá? Essa semana eu terei 3 vezes na semana o grupo dos não alfabéticos. E sexta-feira passada eu fiz um teste com eles de leitura, alguns já deram uma avançada assim sensacional, mas tem uns que ainda tá com bastante dificuldade, que ainda não estão conseguindo fazer a junção das sílabas e tal. E eu fiquei um pouco preocupada, pensativa, né? E o que eu penso é o seguinte, essas crianças elas não têm muito tempo para esperar, afinal, né, olha o tanto que elas já perderam. Então, inicialmente eu fiquei um pouco apreensiva se eu deveria avançar e correr um pouco mais com elas ou não. E cheguei à conclusão de que sim, que eu devo fazer o que estiver ao meu dispor, né, para ajudá-las da maneira que eu conseguir. Já compartilhei aqui com você no canal também o método fônico, que foi ali o caminho que eu consegui entender um pouquinho mais essa inicialização do processo de alfabetização, é onde eu estou conseguindo me encontrar e é onde eu estou vendo alguns resultados com as crianças. Só que agora eu percebi o que, né? Na verdade, a dificuldade era de entender como que eu ia avançar. Deveria trabalhar ou não as famílias silábicas, mas se eu não trabalhar, como trabalhar? Você consegue entender a bagunça que está na minha cabeça? E no final das contas, o que eu pensei foi o seguinte: já que eu estou aprendendo, né? É meu primeiro ano, a turma nem é minha, é meu primeiro ano trabalhando na alfabetização de fato e eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Nos momentos que eu achar que eu consigo utilizar o método fônico, e se para mim for melhor, eu vou trabalhar assim com o método fônico, e aí agora eu vou começar a trabalhar com as sílabas. Eu acredito que seja esse o processo mesmo. Em algum momento a gente tem que começar a trabalhar a sílaba, não é mesmo? Afinal, então eu acho que eu estou seguindo pelo caminho certo. Se você tem alguma sugestão para me dar ou um caminho diferente, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ficar muito agradecida, Pro. Eu vou começar o meu planejamento aqui, é o seguinte, vou começar, como eu já disse, a trabalhar essa semana com as crianças as sílabas. Então eu estou separando algumas atividades aqui, já separei também algumas atividades que eu quero trabalhar com eles, ó, que são uns joguinhos, algo mais lúdico. Também fiquei pensando que eu precisava começar a trabalhar a leitura, tanto com o grupo do alfabetizado, quanto com a grupo dos não alfabetizados. Então eu já peguei umas atividades aqui de leitura de palavras, ó. Já recortei, tive até a ajuda do esposo. E agora eu vou plastificar e depois eu vou fazer uma caixa de fichinhas de leitura mesmo, para levar para a escola e desenvolver com eles, tá? Vou começar agora a separar e conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu vou mostrando para você, eu vou compartilhando. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora, Pro. Inscreva-se. Não esqueça, ative o sininho para que você possa receber a notificação de todos os vídeos que sairão por aqui. E bora lá planejar, né? A gente precisa planejar. Segunda-feira vai ser de... Na verdade, eu tô pensando no seguinte, né? Eu tô com algumas atividades aqui para trabalhar a família do B. Mas eu já ouvi também, isso advém do método fônico, que seria muito mais fácil eu começar a trabalhar pelo F, né? Família do F. E aí eu tô pensando aqui se eu sigo com o B ou se eu vou direto pro F. Enfim, de qualquer maneira, em qual família eu decidi começar, o jeito de trabalhar vai ser o mesmo. Então eu acho que eu vou seguir pelo B mesmo, por quê? Porque eu trouxe algumas cartolinas também da escola, porque eu quero montar o silabário. Enquanto eu não encontro de fato qual é o meu melhor caminho, o meu melhor jeito para trabalhar a alfabetização, eu vou lançando mão e levando para dentro da minha sala de aula aquilo que eu achar que pode me ajudar e ajudar os meus pequenos, certo? Bora então, Pro. E você? Já planejou as suas aulas ou tá naquelas de eu planejo na escola? Tô cá pensando no seguinte, separei as atividades para começar a trabalhar mesmo com a família do B. Eu tenho aqui 6 folhas de atividade, então tem um total de 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. 6 atividades a serem trabalhadas. Aí eu tô pensando, bom, uma cópia eu já vou imprimir mesmo para mim, porque eu gosto de colar aqui no caderno. E preciso imprimir mais uma cópia para levar para a escola e tirar as cópias lá. Só que eu tô pensando, poxa, são 6 atividades. O bom seria se eu levasse todas recortadas, já bonitinha, para chegar lá e só ir colando nos cadernos. Então, ou eu imprimo tudo aqui em casa, mas aí eu pensei, são 6 cópias, eu tenho aí uma média de
10 crianças. Então eu já vou ter que imprimir 60 não, né? São 4 folhas. 40 cópias. É muita coisa, né, Pro? Não que eu tô reclamando, mas para um único dia de atividade e os outros dias eu vou fazer a mesma coisa? Complicado. Então, vou levar a cópia para tirar as cópias lá na escola. O que significa que eu terei que ir um pouco mais cedo do meu horário para conseguir tirar todas as cópias, conseguir recortar tudo e já deixar tudo preparado para colar. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas Dalila, por que você não começou a planejar sua aula na semana passada? Gostaria muito, mas eu ainda não consigo fazer isso e a correria da escola também não deixa. E o que acontece é que essa é a realidade, né? Você sabe. Então eu vou ter que fazer isso. Eu vou imprimir aqui a cópia. Amanhã eu entro às 13h30, então eu vou chegar lá por volta das 13h. Mas o bom é que amanhã eu só tenho as 3 primeiras aulas, as 2 últimas eu tenho com o especialista. Então eu vou conseguir levar as atividades já prontas dos outros dias da semana, porque eu já tiro todas as cópias amanhã, já recorto tudo e já deixo guardadinho. Pensei nisso agora, hein? Já deixo tudo guardadinho dentro da pasta para facilitar a minha vida. Vou, inclusive, procurar uma tesoura de picote, porque o caderno dos meus alunos tá ficando um caderno tão feio, tão desajustado, sabe? Eu lembro de quando eu era aluna, criancinha, que minha mãe brigava comigo, se meu caderno tinha orelha e tal. E aí eu tô achando o caderno deles muito sem graça. Então eu vou ver se eu acho a tesoura de picote, vou cortar pra deixar mais bonitinho. Outra coisa que eu fiz também a semana passada, que eu senti necessidade de fazer, foi o seguinte. Eu recolhi todos os cadernos, pelo menos dos alunos que já estavam na escola, separei tudo, português, matemática, história, ciências e geografia, porque o que acontece? Ao entregar o caderno para eles, eu já entrego com todas as atividades coladas. Então a gente vai economizar algum tempo, né, para eles recortarem ou para eles colarem, eles ainda não sabem usar uma quantidade de cola certinho, tal, e acabam demorando. E aí se eles colam antes de responder, rasga a folha. Então, se eu entregar o caderno já com as atividades todas coladas, eu acredito que vai nos ajudar. Não tô falando que eu não devo ensiná-los a recortar, a usar cola, nada disso. A gente faz isso bastante. Mas tem atividades que a gente precisa poupar tempo, não é mesmo, Pro? Essa semana eu vou usar o meu tempo com bastante inteligência, principalmente com o grupo dos não alfabéticos. Ai, tô animada, pra variar. Bom, eu já anotei aqui no meu caderno aquela introduçãozinha básica do que eu devo fazer. Então eu coloquei cabeçalho, depois trabalhar com as crianças o fonema B, né? O A, o E, o I, o U, e depois a junção desses fonemas. E depois iniciar as atividades primeiro com o silabário, que eu peguei lá a cartolina e vou já começar a montar aqui na verdade. Apresentar para eles o silabário, mas apenas da família do B. E em seguida a gente vai para as atividades das folhinhas. Para eu conseguir trabalhar com eles o máximo de folhinhas possível, porque assim, a gente sabe que na escola a gente também não consegue imprimir tanta coisa. Então eu diminuí, coloquei 2 atividades em uma única folha. Eu acho que a partir de amanhã eu vou saber se alguma criança tem problema de visão ou não. Deixa eu te mostrar como ficou. Ó, mas acho que ficou bom, né? Decidi também que eu não vou imprimir 2 cópias. Eu vou anotar no semanário a ordem das atividades que eu quero desenvolver e vou levar só uma cópia, né, para tirar, porque se eu imprimir 2 cópias, ainda assim no final das contas eu vou ter gastado muita folha, muita tinta e fica complicado, né? Então agora eu vou organizar aqui as atividades, não vou cortar ainda porque eu vou utilizá-las amanhã para tirar cópias, só vou enumerar ou anotar no semanário aqui, no diário, quais serão as ordens de desenvolvimento. Já fiz a numeração, na verdade deram 12 atividades, eu acho que fiz uma conta errada, mas ótimo, 12 atividades, possivelmente não vou conseguir trabalhar tudo amanhã, porque amanhã eu só tenho 3 aulas com eles, depois eles têm aulas de especialistas, mas aí eu nem cheguei a anotar no diário, achei que não teve necessidade, por quê? Porque eu marquei a numeração da atividade aqui no início, ó, deixa eu te mostrar, não sei se vai dar pra você enxergar onde está o meu dedo aqui. Tá vendo? Número 2, aqui o número 3, porque aí vai sair o número já na cópia, fica mais fácil. E aí na sala eu só recorto tudo direitinho e vou colando com eles. Então essa vai ser a primeira atividade. Eu acho que eles vão gostar até porque tem bastante coisa também para eles pintarem. Uma outra atividade que eu quero desenvolver com eles é essa daqui, ó. Lembra que eu falei que eu queria praticar leitura com eles? Então eu peguei umas fichinhas,
Só preciso plastificar, ó. São palavras simples, todas as palavras começam com a família do B. Então aqui eu tenho bota, aqui eu tenho robô, não começa com B, mas termina com bo, né? Depois eu tenho a bola, depois o abacaxi e por fim a batata. Então o que eu pensei? Acredito que eu não vá conseguir desenvolver todas as fichas de leitura com eles, mas eu já quero fazer teste de leitura, porque eu percebo que tem algumas crianças que elas já estão conseguindo juntar sílabas, ler alguma coisa, mas elas estão muito envergonhadas. Então eu quero também tratar um pouco essa questão da timidez. Então enquanto os outros estarão lá fazendo atividade, terei uma criança comigo para desenvolver aqui a ficha da leitura. Talvez este momento de afeto, né, dela se sentir um pouquinho mais abraçada por mim, ela se sinta um pouco mais à vontade para ler. Vamos ver o que acontece. Eu espero que dê certo. Terminado então o planejamento da segunda-feira, estou aqui pensando em passar a lição de casa. E a lição de casa provavelmente vai ser uma dessas folhinhas aqui, ó. Tá? Porque como são 12 atividades e eu só terei 3 aulas, e não pode ser algo muito complexo, primeiro, porque eles ainda não têm essa rotina de ter atividade, lição de casa, então eu tenho que começar com alguma coisa muito simplesinha que eles consigam fazer sozinhos, até porque, pelo que eu vi lá, tem alguns alunos que os pais não são alfabetizados, ou são um pouco broncos, assim, né? É um pouco complicado. Então, só para eles começarem a desenvolver essa questão de, olha, a professora passa a lição de casa, porque eu acho importante desenvolver um pouquinho da autonomia, da responsabilidade deles, não é mesmo? Então é isso. Vou terminar aqui de fazer as anotações da segunda-feira e vou partir para terça-feira, que aí entra o grupo alfabético e é outro esquema aqui, para o que eu já vou te mostrar. Eu tô aqui pensando por o seguinte, olha, tô desenvolvendo e separando as atividades para desenvolver com o grupo dos alfabéticos na terça-feira e vou começar a trabalhar o trilhas de aprendizagens, material que chegou semana passada, acho, na escola, do 3º ano. E tô aqui olhando pelo seguinte, vou começar por língua portuguesa, porque vai ser a primeira aula da semana pra gente estudar. No começo tem aqui a interpretação de uma fábula, ok? Interpretação de fala e trabalho com a fala dos personagens, até aqui também tudo bem. Só que aí quando eu chego aqui nessa página, o que eu encontro é o seguinte, análise de verbos já, sabe? Olha, deixa eu te mostrar. Na verdade, para mostrar como é que aparecem, dá pra ver? Não sei se dá pra ver, mas mostra como que aparece a fala do personagem. Então, por exemplo, tá assim, com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse. O disse tá em vermelho e depois os 2 pontos. Aí tá mostrando aqui na apostila o verbo disse e os 2 pontos. Mas aí, para esse grupo, eu explicar isso vai ser tranquilo, mas eu estou aqui pensando. O grupo dos alunos que estão ainda sendo alfabetizados é muito mais complicado, né? Ou talvez não. Agora falando, que eu consigo refletir a respeito do que eu tô falando, eles vão entender, por mais... É verdade, eu tô caçando problema aqui. A abordagem, o ensino da atividade tem que ser de uma maneira diferente, porque aqui com os alfabéticos eles vão caminhar sozinhos, ou é o que eu espero pelo menos. Já com o segundo grupo eu vou ter que guiar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais na mão deles. Mas acredito que na hora que eu explicar eles vão entender sim. Olha, por isso que é bom a gente conversar e trocar, tá vendo, Pro? Se eu tivesse simplesmente escrito, eu ia ficar com essa ideia na minha cabeça de, olha, essa atividade não dá para desenvolver com o grupo dos alunos que ainda não estão alfabetizados. Quando na verdade dá, a gente só precisa alinhar as coisas ao objetivo, não é mesmo? Vai dar sim. Vou seguir aqui, Pro. Já separei uma atividade de interpretação de texto também no livro didático, ó. Acho importante a gente começar a trabalhar com mais frequência a interpretação textual, não é mesmo? Porque o que eu percebo nesses alunos é o seguinte, claro que eu, na verdade, tenho que levar em conta que eles ficaram o ano inteiro passado sem ter aula presencial na escola, tal, foi tudo bem complicado. Mas embora eles já saibam ler, já saibam escrever, mas eles ainda não conseguem dar um passo sozinhos. Eu peço para eles abrirem a página, eles abrem a página, mas aí eles ficam assim,
esperando, eles não têm a iniciativa de começar a ler o exercício e tentar fazer. Na verdade, para não ser injusto, eu tenho apenas uma aluna que consegue fazer isso. Ela é bem mais acelerada, bem mais já ativa nas atividades. Os demais, eles esperam, eles falam assim: Pro, o que é pra fazer? Aí eu falo: você já leu? Não, então lê. E aí na hora que lê, ah tá, entendi. Então eu tô tendo que trabalhar isso com eles também, né? De que eles têm de ter a iniciativa de começar a ler e tentar resolver. Então eu falo pra eles, eles ficam um pouco nervosos, inclusive eu falo: leu uma vez, não entendeu? Lê a segunda vez. Ah, ainda não entendeu? Vai ler a terceira vez. Tem que ler pelo menos 3 vezes, eu falo isso pra eles. Pra ver se eu consigo cultivar, estimular neles essa questão de procurar informação mesmo. Isso é pesquisa. Porque senão eles ficam muito dependentes da gente. E cadê a autonomia? Porque assim, independente do que aconteceu no desenvolvimento de atividades na escola, tal, ano que vem eles vão pro 4º ano. A gente sabe que, né, precisa de autonomia, infelizmente. Então eu vou fazer o que eu posso aqui. Vou seguir com as atividades e vou começar a anotar no meu diário de bordo. Finalizado o planejamento da terça-feira, então eu anotei aqui o cabeçalho, é algo que eu sempre faço. Depois, quais as páginas do trilha de aprendizagens que eu vou trabalhar. E eu anoto aqui também qual é o horário que eu pretendo terminar essa atividade. Então é até o horário do intervalo, porque após o intervalo eu tenho uma outra ideia. E qual é essa ideia? Quando eles voltarem, eles vão encontrar a sala com as carteiras arrumadas. Eles me perguntam sempre por que eu falo carteira. Nossa, que antigo, né? Eles encontrarão as mesas todas arrumadas em círculo, obviamente com o espaço lá que a gente precisa deixar. E vamos trabalhar uma interpretação de texto no livro didático, como eu já tinha mencionado, tá? A ideia aqui é de que eles façam a leitura e eles vão conversando entre eles. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Estarem ali no meio, junto deles, para ir estimulando, para ir dando aquelas cutucadas, mas a intenção é de que eles se ajudem, que eles sejam os protagonistas ali do desenvolvimento da atividade deles, tá? Porque eu já percebo bastante isso, eles gostam bastante de ajudar uns aos outros, mesmo os que têm dificuldade, e é isso. Pra casa, o que eu vou fazer? Essa turminha vai pra escola só 2 vezes essa semana. É a turminha que consegue caminhar um pouquinho mais sozinha, então eu vou mandar pra casa vários desses livros. Já verifiquei com a professora de leitura se a gente consegue várias cópias desse livro. Olha só, meu amigo Lázaro. Ele é bem curtinho, bem pequenininho, porque não tem como eu começar com uma leitura muito extensa, né, aos pouquinhos. Então eu vou mandar este livro juntamente com uma pequena interpretação de texto. Eu fiz aqui as questões e eu vou levar para tirar cópia. Deixa eu mostrar, olha só. Então eu vou reduzir lá na impressora e jogar 2 cópias em uma folha de sulfite só, sabe? Para conseguir, enfim, gastar menos. E junto com essa interpretação, então eles vão ter que ler, vão fazer a interpretação. São perguntas muito simples assim, para iniciar. Eu pergunto quem é o autor, quem ilustrou, qual é a editora, qual é a história, para as pessoas fazerem um resumo, e o que eles acharam da história. Essas são as perguntas. E aí depois no final, o último exercício, que esse eu achei bastante legal, eu vou entregar para eles, ó, vou ver se eu faço com folha de caderno de desenho. Um livreto assim, não sei se esse ficou muito grande ou se eu dobro ao meio, mas se eu dobrar ao meio também vai ficar muito pequenininho, né? Tá vendo na minha mão? Então não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu fiz aqui um livreto, deixa eu te mostrar. Ó, eu grampeei assim, é que eu grampei do lado errado, depois eu vou fazer certo. Grampeei assim, aí pra ficar um livrinho e não ficar essa coisa feia, eu pego ao meio e dobro. Aí fica com o visual de um livrinho mesmo, tá vendo? E esse livrinho, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que escrever a própria história. Como aqui no livro eles vão ler uma história de uma criança e o amigo dessa criança, é a mesma coisa que eles terão de fazer aqui. E aí eu coloco na folha da atividade algumas orientações. Eu sei que tá um pouquinho longe pro... Eu coloco algumas orientações do tipo: escreva de lápis, caso você precise apagar, porque eles são loucos para escrever de caneta, né? Ou lápis de cor eles também gostam. Então, algumas orientações precisam ser ditas. Então, escreva lápis, depois faça seus desenhos, use sua imaginação. E tem que colocar mais uma informação aqui, né? Não esqueça o autor e o ilustrador. É interessante isso para já ir trabalhando na mente deles
essa questão de autor e ilustrador. É isso, as atividades de terça estão prontas. Sigamos agora para quarta-feira, que é a turminha lá da alfabetização. É isso, Pro. Bora. Pronto, Pro. Eu montei a aula de quarta-feira com o grupinho que precisa ainda ser alfabetizado. Não mudou muita coisa de segunda-feira, tá? Coloquei aqui cabeçalho, obviamente, trabalhar os fonemas da letra C. E aí, peguei algumas atividades aqui agora, o mesmo esquema da segunda. Vou numerá-las por ordem, porque assim eu não preciso levar uma cópia para mim, nem me perco na hora. Coloquei aqui no semanário para apontar, né, não esquecer. Na hora de eu apresentar o silabário para as crianças, explicar por que lá na família do C nós teremos palavras que estarão escritas de preto e palavras escritas de vermelho, que é a questão do K, Ko, Ku e o C, Si, né? São fonemas diferentes, eu preciso me atentar muito a isso para explicar para eles. Depois, enquanto eles estiverem desenvolvendo as atividades em sala, vou mais uma vez trabalhar fichinha de leitura com eles. Eu até tinha pensado antes em trabalhar também outras atividades, mas eu achei melhor não juntar muita coisa, até porque fica muita coisa para mim. Então essa semana eu vou trabalhar só leitura com eles, tá? Eu acho que é boa coisa também, a gente vai tentando fazer o que o nosso braço alcança. Mas olha, Pro, eu vou te falar uma coisa. Pra você parece aí que passou 20 minutos por aí, mas eu já estou aqui há 2 horas preparando essas atividades, vou pra quinta-feira. Eu tô um pouco cansada. Domingo, né? Mas é isso, só um desabafo. Eu não sou a única a ter de planejar as aulas e as minhas crianças merecem, não é mesmo? Outra coisa que eu anotei aqui também no diário é o seguinte: para eu não esquecer de avisar as crianças de que lá no Classroom eu estou colocando alguns jogos para eles. Eu acho que vai ajudar bastante essa criançada que está nessa fase de alfabetização, mas eu vou colocar para todos. Então, mesmo os alunos que já estejam alfabetizados, ainda assim, de alguma maneira, serão ajudados também. Outra coisa que eu coloquei tanto na segunda quanto na terça, ou quanto na quarta, deixa eu te mostrar. E como eu vou trabalhar... Ai, cadê minha cabeça? Como eu vou trabalhar com a leitura, eu coloquei aqui, ó, para eu verificar o nível de leitura das crianças. Então, eu dividi em 3 partes. Não lê, mas reconhece as letras. Lê, mas com dificuldade. E lê quase proficiente, para eu ter uma ideia de como que eles estão avançando. Olha só como eu coloquei. Tá vendo? Tranquilinho, só um controle meu, porque assim... Se eu tiver e eu terei alunos nesse primeiro nível de não ler, mas reconhece as letras, eu preciso trabalhar um pouquinho mais com eles ou de uma maneira diferente, tá? Então, quarta-feira finalizado, vamos para a quinta-feira, que eu vou trabalhar matemática com os pequenos. E na sexta-feira também vou trabalhar matemática, né? Mas Lila, e história, geografia e ciências, você não tem trabalhado? Eu até tentei trabalhar ciências, trabalhei um dia com eles, mas assim... Eu preciso me organizar ainda, é bem complicado, é difícil aquele negócio, sei lá. Então, por enquanto eu tô fazendo aquilo que eu acho que eu preciso fazer. Eu percebo muita dificuldade no português, porque eles não leem, ou se leem eles não conseguem interpretar, ou eles leem, mas eles não leem, entende? Tipo, não tem uma autonomia ainda, então não tem como, eu preciso sempre trabalhar o português. E a matemática, eu não estou fazendo menos das outras disciplinas, pelo contrário, estou ansiosíssima para trabalhar com elas, tenho ideias e tudo, mas por enquanto ainda não dá, quem sabe semana que vem. Sigamos. Bom, eu comecei a fazer aqui o planejamento da quinta-feira, que eu tenho que trabalhar matemática com os alunos que já sabem ler e escrever, teoricamente. Vamos lá. Eu achei que ia ser um pouco mais rápido e fácil, mas na verdade não. Primeira coisa que eu fiz foi, eu peguei uma anotação aqui que eu fiz de sexta-feira passada, que eu tive aula de matemática com eles, inclusive, e anotei algumas coisas que eu percebi que eu precisava trabalhar. Uma dessas coisas é trabalhar o numeral até 100. Eles ainda estão apresentando alguma dificuldade quando eles passam aí dos 50, dos 60. E, na verdade, já era para eles estarem trabalhando
200, 300, 400, mas assim, se eles não estão trabalhando bem ainda o 100, eu preciso focar bastante nisso. Então eu parti daí, tá? Então o que eu pensei? Bom, como é que eu vou trabalhar isso? Então eu olhei todo o material que eu tinha disponível aqui, até que eu achei um caminho. Eu vou começar pelo livro didático deles mesmo, que tem uma atividade aqui bem legal, com cartelas. Vou te mostrar. Eles têm que cortar as cartelas, porque aí eu vou pedindo para eles montarem números e eles vão se sobrepondo essas cartelas, ó. Vê? Aqui, tá vendo? Ele vai recortar e aí a gente vai usar só a cartelinha do 100, das dezenas e das unidades aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer essa atividade primeiro, para eles praticarem bastante essa questão da casa da centena, né? Depois eu venho com uma outra atividade que vai ser essa daqui, ó. Para completar o quadro numérico, eles já fizeram essa atividade em sala, mas nunca é demais a gente trabalhar mais uma vez, até porque o quadro ele está diferente agora. Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Quadro numérico, e aí em seguida eu vou trabalhar ditado numérico. Eu decidi essa atividade já imprimir para todo mundo, porque eu queria uma corzinha no caderno deles também, sabe? Tudo só preto e branco, parece que não tem muito... Não sei, eles são tão pequenos, tão crianças ainda, então de vez em quando uma corzinha. E eu coloquei para 2 alunos em uma folha só, acabou que eu consegui imprimir aqui mais ou menos. Imprimi só para os alunos alfabetizados, mas depois, em algum outro momento, eu vou trabalhar essa mesma atividade aqui com os alunos não alfabetizados, até porque é uma atividade de segundo aninho, então tá tudo bem. Depois de fazer isso daqui, aí o que eu vou fazer? Vou parar um pouquinho com essa questão da centena e vou para atividades de folhinha também. Percebeu que essa semana eu vou ficar só na folhinha, né, Pro? Atividades de folhinha, olha só, deixa eu só colocar na ordem, pra gente trabalhar adição. Eu já tinha começado a trabalhar a adição com eles, parei um pouquinho e agora eu vou retornar. É matéria de segundo ano, tá? Então eu não tô avançando nada. Às vezes você pode me perguntar assim, poxa, Lila, mas você não acha que você tá pegando pesado, você tá forçando? Sinceramente, Pro, não. Quer dizer, eu posso até estar forçando, eu posso até estar pegando pesado, mas é porque eu acredito na capacidade que os meus alunos têm. Eu tô ali dentro de sala de aula com eles, eu tenho uma olhada, eu vejo como eles são curiosos, eu vejo como eles conseguem raciocinar. E eles são crianças, eles estão se desenvolvendo, eles estão aprendendo. Então a gente tem que forçar mesmo, fazer com que eles pesquisem, sabe? Não deixar o cérebro deles ficar devagar, preguiçoso. Isso pra mim é até sei lá, uma falta de respeito com o aluno. Então eu vou tentar, porque eu sei que eles já conseguem fazer isso, porque eu já trabalhei no caderno atividade de adição, tá vendo? Vou usar a folhinha aqui porque fica mais fácil, tem um desenho certinho, deixa eu te mostrar. Ó, o desenho certinho aqui da unidade, dezena, entendeu? Porque aí depois, o que acontece? A gente consegue avançar tranquilamente para a casa das centenas. E aí você consegue juntar uma coisa a outra, olha só. Pensando na lição de casa, o que eu vou fazer? Como tem bastante atividade, né, tanto do livro didático, quanto aqui dessa folhinha, quanto essas folhinhas, então eu vou ver como que a gente se desenrola ao longo das aulas e o que sobrar eu vou mandar para a lição de casa. E aí eu tô pensando aqui, com os meus botões, em gravar um pequeno videozinho, sabe? Explicando alguma coisa para eles, ou talvez fazendo correção e jogar lá no Classroom para eles acompanharem. Ah, outra coisa que eu não comentei com você, Pro, eu até anotei aqui na quarta-feira, porque eu vou pedir para eles acessarem o Classroom para ver os jogos, né, o site de jogos que eu vou lançar lá para eles, mas eu vou tentar desenvolver com eles também essa questão de sempre eles entrarem lá no Classroom e dar um oi para a professora, sabe? Para eles começarem a conhecer a plataforma, ver como funciona e tal. Já que eles ganharam um tablet, já que eles têm agora acesso à internet, vamos fazer uso disso de alguma maneira, não é mesmo? Bom, Pro, finalizei aqui a sexta-feira, que é a aula para os alunos não alfabetizados.
dei sequência ao estudo das famílias silábicas. Então, na sexta-feira nós vamos trabalhar com a família do D. Então, como é que eu anotei isso no meu diário de bordo? Trabalhar com as crianças os fonemas da letra D, mais as vogais, depois a junção delas. Apresentar o silabário e relembrar também os fonemas e as famílias estudadas nas aulas anteriores. E aí depois a gente vai seguir com as atividades que estão aqui, seguir o mesmo esquema, elas estão numeradas para que eu não me perca, tá? E enquanto eles vão desenvolvendo as atividades, eu vou chamando um por um na minha mesa para a gente fazer a leitura das fichas. Eu até pensei agora sobre pegar um texto, alguma coisinha pequena para mandar para casa como lição de casa para que eles sentassem ler, mas assim, tem algumas dificuldades, alguns conseguiriam, mas outros não conseguiriam, tal. E aí eu decidi não mandar. O que vai ser de lição de casa vai ser a folhinha que sobrar, porque certamente sobrará. Na sexta nós temos apenas 3 aulas, tá? E como eles estão aprendendo, então assim, exige um certo tempo para explicação, tal, eles não vão conseguir fazer tudo tão rápido. E anotei aqui também, fiz como nos dias anteriores, sobre o nível de leitura. Não lê, mas reconhece as letras, lê com dificuldade e lê quase proficiente. Então, terminei as atividades só do grupinho não alfabetizado. Aqui as atividades da galera alfabetizada. No final das contas, olha o camalhaço de atividades que eu imprimi em casa. É complicado, né? A gente volta naquele assunto. Eu até poderia deixar para imprimir na escola, mas enfim. N motivos para eu não fazer isso. Eu vou ver essa semana se eu consigo pelo menos algumas sulfites para trazer aqui para casa, para ficar no lugar, não ficar no lugar dessas para que eu possa usar, mas para as próximas atividades mesmo, né? Agora, o que eu teria de fazer ainda? O silabário. Eu gostaria já de levar pronto o silabário do B, do C e do D. Mas, nossa, eu já tô muito cansada. Pra você ter uma ideia, já tá escuro. Eu sentei aqui, não era nem 3 horas. Agora já são 6 horas e 25 minutos, 18 e 25, né, da noite. Tô bastante cansada. Vou deixar pra fazer o silabário amanhã de manhã, ou em sala mesmo com eles, assim, porque vai ser rapidinho, né, não tem muito segredo. E agora eu vou dar uma relaxada. Uma relaxada não, na verdade eu vou passar roupa. Por quê? Porque eu preciso de trabalho, eu preciso de um serviço braçal para descansar minha mente. Isso faz sentido para você? Porque para mim faz muito sentido. Eu fico muito cansada por causa da mente. E aí se eu faço algum serviço de casa, tal, a minha mente ela descansa, porque a gente não precisa usar a mente para passar roupa, por exemplo. Mas me conta aqui nos comentários como que tu faz para descansar. Eu vou ficando por aqui, gostei muito de compartilhar com você essa minha rotina, que de rotina não tem nada, né? Só o fato de planejar, mas os planejamentos eles são todos muito diferentes, né? Porque a gente tem que pensar sempre no que vai desenvolver. Agora eu vou organizar todo o material que eu vou utilizar ao longo da semana. Já deixar tudo separado para que eu não esqueça nada, porque se eu esquecer, eu fico um pouco assim meio possessa. Vou deixar aqui. O que eu tenho para fazer também é a plastificação das fichinhas, mas deixarei para fazer amanhã também. Beijo, Pro. Espero te encontrar no próximo vídeo. Até mais. Tchau!